Estamos de volta às 6 horas e 28 minutos. Em delação premiada, o ex-deputado federal Pedro Correia, do PP, disse que o vice-governador do estado, Francisco Dornelles, recebeu propina de milhões de reais em diferentes cargos públicos. 500 mil dólares em propina pagos em 5 prestações. Tudo para ajudar produtores de café. O ex-deputado federal do Partido Progressista, Pedro Correia, disse aos procuradores que o valor foi entregue a Francisco Dornelles quando ele era ministro da Indústria e Comércio. Francisco Dornelles ocupou o ministério no governo Fernando Henrique Cardoso entre 1996 e 1998. Dinheiro ilegal em troca da compra do excedente da produção de café. O ex-deputado afirmou que recebeu pessoalmente a primeira parcela de 100 mil dólares e a repassou a Francisco Dornelles. E não foram só os produtores de café que pagaram propina ao agora vice-governador, segundo Pedro Correia. De acordo com o delator, durante o período em que Francisco Dornelles foi deputado e senador, ele recebeu dinheiro ilegal para proteger os produtores de cigarro. Um deles, identificado como Duarte, confirmou ao ex-deputado que pagava propina como forma de manter em funcionamento a indústria de cigarro. Pedro Correia também falou sobre o pagamento de propina num contrato de agências de publicidade para o Ministério das Cidades em 2008. O delator disse que uma das vencedoras foi a Arteplan Comunicação, empresa carioca ligada ao então senador Francisco Dornelles, e que a agência pagou propina ao, na época, presidente do PP. Pedro Correia também contou que o ex-presidente da Queiroz Galvão, Ildefonso Colares, disse a ele que pagou 9 milhões de reais em dinheiro a Francisco Dornelles. De acordo com Pedro Correia, a propina foi paga entre 2009 e 2010 para que o relatório da CPI da Petrobras não expressasse a verdade sobre os fatos investigados. Pedro Correia também afirmou que em 2010 a Queiroz Galvão efetuou um outro pagamento de 7 milhões e meio de reais sob a forma de doação ao PP. 5 milhões e 900 mil para vários candidatos do partido e o restante ficou à disposição de Francisco Dornelles. Segundo o delator, o pagamento foi um acerto com Paulo Roberto Costa, então diretor de abastecimento da Petrobras. Pedro Correia afirmou que na época Francisco Dornelles filiou Paulo Roberto Costa ao PP e fez a aproximação dele com o então governador Sérgio Cabral. De acordo com o delator, Francisco Dornelles tinha planos políticos para o diretor da Petrobras. Pretendia lançá-lo como candidato a prefeito do Rio. Francisco Dornelles negou as acusações e declarou que não foi membro da CPI da Petrobras e que não conhece, nunca viu, nunca falou, nem por telefone, com Ildefonso Colares, ex-presidente da Queiroz Galvão. A Arteplan afirmou que desconhece Pedro Correia, autor da denúncia, e que nunca pagou para conquistar seus clientes. A Câmara dos Deputados divulgou parte dos vídeos com os depoimentos de Pedro Correia. Em um deles, o delator afirma que deu um conselho aos deputados Eduardo Cunha e Júlio Lopes, ambos eleitos aqui no estado. No início de 2003, logo após de Eduardo Cunha, ele com o deputado Júlio Lopes, quando era do PT do Rio de Janeiro, e deu me procurá-lo. Eu era presidente do partido, o Júlio Lopes é um estado tem que ser investigado isso para 2010, na secretaria do Rio. Certo, aí procurou para quê? Para me dizer que tinha gasto, cada um deles tinha gasto 5 milhões de reais na eleição e que queriam saber como é que o partido podia resolver esse assunto deles e ele pudesse recuperar esses 5 milhões que elegeram na campanha. Na oportunidade eu disse aos dois, olha, se vocês que acabaram de chegar em Brasília foram com tanta sede ao pote, vão acabar caçados, porque cuidado que o pago do deputado federal é muito ligado. O deputado Júlio Lopes disse que não há acusações, mas ilações infundadas e levianas feitas ao seu nome. O deputado Júlio Lopes afirmou que sempre pautou sua atuação, seja no parlamento, no executivo e na iniciativa privada, pela ética,
responsabilidade e cumprimento da legislação. Nós não conseguimos falar com a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha.